Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos dar da sua graça, da sua nessa tarde maravilhosa. Ficar-se o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos possam compartilhar, né? Com as pessoas que estão ouvindo e os irmãos que estarão ouvindo e transmitindo essa live a pessoas. Estamos mais um dia na presença do Senhor, muitas bênçãos, lutas. O Senhor é maravilhoso, né? Graças a Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar maravilhosamente, nossos irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que possamos compartilhar nessa tarde dessa bênção do Senhor Jesus. Hoje, no Brasil, o mundo está passando por uma pandemia. E aqui no Brasil os números são assustadores, mas nós servimos um Deus que tudo pode. Só para os irmãos terem uma ideia, uma prestação de serviço aí público. Hoje são 41.828 mortes oficiais. Em todo o Brasil, o segundo lugar em mortandade em todo o mundo. O Brasil ocupou o segundo lugar, infelizmente. E tem-se mais de 8. E dentre esses, uns 400 mil curados, recuperados, e outros 300 e poucos mil em tratamento. Mas, meus amados, nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que pode curar, que pode abençoar os seus filhos, a sua igreja. E nós estamos aqui nessa tarde para transmitir uma reflexão da palavra de Deus. Não dá tempo para dar um estudo, porque a live fica muito cansativa, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Então estamos com esses números aí. Muitos dos nossos irmãos que nós conhecemos já foram infectados, alguns infelizmente passaram para o Senhor. Fica aqui o nosso sentimento de pesar a todas essas pessoas, que o Senhor possa abençoar, né, e que eles possam ser curados, né, e as pessoas que perderam seus entes queridos possam ser confortadas pelo poder da oração, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela esperança que nós temos de um dia nos encontrar com nossos irmãos, com as pessoas que estão que já infelizmente foram nessa estatística de mortes, né? Mas a boa notícia é que muitos estão sendo curados, graças a Deus. Infelizmente no Brasil algumas atitudes foram tomadas erroneamente, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Nada acontece se não for a permissão do Senhor. Não vim aqui falar de política, né? Mas vim aqui falar da palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui o capítulo 66 de Isaías. Glorificado seja o nome do Senhor, que diz o seguinte. Isaías 66. Isaías, irmão, 64. Perdoe aí. 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas arrebatam,
e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, porque escondes o rosto e nós fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos aí vendo essa palavra maravilhosa e como é bom glorificarmos o nome do Senhor e poder ouvir essa palavra, transmitir essa palavra do Senhor Jesus para os amados irmãos poder compartilhar aí através do Facebook. Aqui o profeta Isaías ele está falando sobre a nossa justiça, né? Deus está falando com ele sobre a nossa justiça, né? A justiça do homem, né? Ele fala aqui sobre a nossa justiça, todas as nossas justiças. Então ele inclui tudo, né? Que a justiça humana ela é falha, que a nossa justiça ela não tem boa repercussão. E veja que é uma palavra tão antiga assim que há muitos anos atrás o profeta falou sobre isso aí, sobre a justiça humana, e ela se reflete hoje na atualidade. Veja como é que está a nossa justiça hoje, a justiça mundial, com tantos escândalos, tantos problemas, né? No Brasil, nós vivemos no Brasil República, e onde tem três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e são poderes que cada um tem a sua autonomia, e eles juntos formam a democracia e a república. E há marcos limitadores entre os poderes, né? Um não pode entrar na esfera do outro. Então esse é o espírito da lei, mas que isso funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque Isaías diz aqui que a nossa justiça, né, é como o trapo de imundície, né? Não funciona como deveria funcionar. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Deus ele é perfeito. Deus ele tem a sua justiça perfeitamente. E essa justiça do Senhor Deus, ela é ela que nos faz alcançar sua misericórdia. Como nós estamos vivendo esse momento difícil, né? E nós temos o dever de orar, de interceder pelas pessoas, né? Interceder pela igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo aqui no Facebook, muitas pessoas estão assistindo, muitos amigos, né? Muitas pessoas que não são crentes, ela pode ver esse vídeo, que ainda nem tem religião diferente, não é o cristianismo. Deus, ele é Deus de todos, foi Deus que nos criou, né? E nós respeitamos, né, cada posição dos nossos amigos aí, nós temos mais de 600 amigos aí no Facebook, e muitos deles não são evangélicos, não são cristãos, não são católicos, ou são de outras religiões, denominações. Tem um amigo ateu que não crê em Deus de jeito nenhum. Tem amigo que estuda aí outras coisas, né? Mas saiba que Deus, ele existe, né? Assim como nós respiramos e não vemos o ar que respiramos. E o ar enche nossos pulmões. E o ar, ele troca o oxigênio, né? Pelo gás carbônico. Ali nós respiramos o oxigênio, inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico, né? Então essa troca ela é invisível, mas ela acontece conosco 24 horas. Assim Deus ele está conosco, com seus filhos, com aquele que crê e aquele que não crê. Deus está contigo, Deus está com você. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.
E nós vivendo esse momento difícil, né? Nós não podemos nem congregar nas igrejas, as igrejas estão fechadas pelos decretos, mas nós não perdemos a esperança. Nós temos um Deus que tudo pode. E a adoração perfeita é quando você consegue dobrar os joelhos e, e refletir sobre Deus e pensar em Deus e buscar Deus na sua oração, seja da maneira que ela for, né? Cada um tem a sua maneira de buscar o Senhor, cada religião, cada segmento religioso, cada denominação. Uns de joelhos, outros sentados, outros em pé, os enfermos doentes na cama, né? Mas cada um exerce a sua fé. E quando exercemos a nossa fé, a cura chega, né? A justiça de Deus ela é perfeita. Deus ele não age na vida do ser humano por vingança, não. Justiça, costumo dizer, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Então, não, a justiça, quando ela alcança o ser humano, ela chega de uma maneira especial. A justiça de Deus é uma justiça especial, porque ele não nos trata com vingança, nem com ódio, nem com ira, mas ele nos trata com amor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a pessoa está enferma, ela busca por cura, por saciar, sair daquele estado de doença. E às vezes a gente vê muitas pessoas criticando os pastores, criticando os religiosos, né? Porque a Bíblia fala sobre cura. Jesus falou assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, aqui, capítulo 9, versículo 34, ele diz que disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, faz a tua cama. E logo se levantou. Então, a Bíblia, ela vai falar de cura. É a Bíblia que vai falar. Mas também ela vai falar do Deus que cura. Ela não fala que é os pastores, né? Eu nem gosto muito da palavra pastor, porque é mais um título da atualidade, né? Porque não existia isso aí na antiguidade, era mais cooperador, diácono, a gente vai encontrar na Bíblia cooperador, diácono, presbítero, o bispo, né? E o apóstolo, né? Os apóstolos. Era a parte eclesiástica da igreja, né? Quem fazia ali na parte dos oficiais, os cooperadores, o diácono, né? E cada cargo aí tinha as suas funções. O cooperador ali ajudar a igreja, o diácono, a função do diácono era cuidar dos bens da igreja, né? Na antiguidade, o diácono cuidava dos bens da igreja, o cooperador cuidava ali da congregação, né? Auxiliando aí os presbíteros, os bispos e os apóstolos. E os apóstolos, os presbíteros e os bispos cuidavam da palavra, né? Eles não tinham outro a fazer, a não se orar, interceder pelos irmãos e ensinar a palavra de Deus. Então essa é a função de cada cargo ministerial, eclesiástico, né? Hoje está toda uma bagunça, né? Existe aí se idolatra a figura do pastor, né? Todo mundo quer ser pastor, muitos até me chamam de pastor, mas não, a Bíblia fala que nós somos presbítero, ou bispo, né? Então é essa a função que a Bíblia traz: cooperador, diácono e presbítero, né? Graças a Deus. E nós, pela misericórdia de Deus, servimos a Deus desde 2007, né? 2007. Desde 2005, de julho de 2005, presbítero na igreja Assembleia de Deus de São Bernardo do Campo, e desde 1996 que eu congrego na congregação de Jardim Las Palmas, qual nós fazemos parte, eu e minha família servimos o Senhor ali, né? Nossa congregação está fechada aí por alguns decretos, né? Mas nós continuamos, servimos a Deus
na função de presbítero ensinando a palavra do Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa tarde, transmitindo essa palavra. E Pedro, ele fala que Jesus dá saúde. Jesus, quem é Jesus? Deus. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, né? Nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que faz justiça conforme que a palavra nos dá, nos diz, direciona. O profeta aqui diz que a nossa justiça é como que é trapo. Trapo, perdão, de casa, né? Tem aquele pano de chão que você compra ali lá no Brás, né? Tem aquele xadrez, tem aquele mais branquinho. Você começa a usar aquele pano, né? Começa a usar, usa. Aí chega um momento que não dá para usar mais, porque aquilo lá virou uma coisa muito suja, né? Tanto você limpar o chão. Então isso aí é trapo, né? E fala mais que é o trapo de imundície. O que é o trapo de imundície? É quando você, naquela época, quando o apóstolo, o profeta fala isso, existiam muitas pessoas leprosas e até existiam cidades para essas pessoas se refugiarem. E a lepra, as pessoas sabem que ela causa feridas no corpo, né? Então pegava-se alguns panos, né? Enrolava, né, aquelas feridas, né? E passava alguma coisa, né? Hoje eles passam pomadinha, né? Enrola aquilo lá e aquilo lá fica um dia, ficava mais um dia, 2 dias, e aquilo lá, aqueles fluidos que saía do corpo, né? Pus, sangue, misturado com sangue, ia se impregnando naquele pano. E aquilo virava aquele trapo de imundícia, por causa dos fluidos do corpo que apodrecia naquele pano, né? Então ele compara a justiça humana, o profeta, com esse trapo de imundícia, né? Por quê? Porque muitas vezes nossa justiça não é perfeita. A justiça do homem não é perfeita, por mais que se clame por justiça, né? Quando, por exemplo, quando uma pessoa estrupa ou mata, hoje está tendo muito feminicídio devido às mulheres estar com seus maridos em casa, né? E a relação interpessoal não é das boas, aí se tem o álcool, se tem as drogas, infelizmente, né? As doenças, né? E tem um problema social, tem um problema financeiro, que hoje o Brasil, nós talvez tenhamos tomado as decisões erradas, né? Quebrou, o sistema de saúde estava quebrado, agora quebrou-se a economia, milhões de desempregados em casa. Então isso traz diversos problemas para a sociedade. E como fazer justiça com isso? Não tem. Então há a violência doméstica, há a violência urbana, há a violência na família, a violência na rua. Cresceu o número de furto, de assalto, né? De roubos. Então isso tudo é porque a justiça humana não funciona. É como trapo. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma doença que nós nem sabemos como combatê-la. Nem sabemos falar direito os sintomas, né? Os sintomas, né? Nem sabemos até que grau essa doença pode contaminar. Eu não sou técnico na área da saúde, né? Tem algumas pessoas na nossa família que estão na área da saúde, mas eu não tenho nenhum conhecimento. O meu conhecimento é da lei, né? Sou advogado, o conhecimento é da lei. Mas a gente tem um entendimento. E o que a OMS passa, uma hora tem uma afirmação, outra hora tem outra. Isso é a justiça humana. Cada um buscando os seus próprios interesses. Por isso que não funciona. E o profeta diz que a nossa justiça é como trapo de imundície, porque na realidade ela não funciona como deveria funcionar. Mas Deus não, Deus é perfeito. Deus, embora tudo isso nós estamos passando, Ele nos trata com justiça, Ele nos trata com amor, Ele quer nos curar, Ele quer curar você, quer curar sua família. Talvez pessoas que vão ver esse vídeo seja enferma, até infectada pela essa doença aí, o Covid-19, mas eu tenho certeza que se nós confiarmos em Deus, né? Sem nenhuma hipocrisia, porque a cura ela vem pela fé. Quando você tem fé, você alcança a cura. Agora, se a pessoa não tem fé, nós respeitamos, né? Então você
vai para o lado da medicina, vai fazer esporte, né? Vai fortalecer a imunidade, né? E, mas eu te convido a ter fé mesmo assim, né? Ter fé em Deus, né? Porque essa doença ela é uma realidade e pelos números nós vemos isso aí, né? São mais de 41.128 mortes no Brasil hoje, dado oficial. 828 mil infectados. Desses, mais de 400 curados e 300 e poucos em tratamento, em observação, ou aqueles que estão em quarentena em casa. Milhões que são os infectados que não demonstram nenhum sintoma, são os assintomáticos, né? Que nem sabem se tem ou não a doença. Mas eu creio, meus amados irmãos e amigos, que Deus ele pode nos dar a cura, né, para todas as enfermidades. Não só a Covid, né, 19, mas todas as enfermidades. Todos os males que assolam a nossa sociedade. Eu estava acompanhando um estudo, a gente fala muito está falando muito sobre a Covid-19, né, mas tem outros males que assolam a sociedade. Você sabia que por ano 106 mil pessoas morrem por causa do tabagismo, né? Por causa daquele cigarrinho que as pessoas fumam? 106 mil por ano no Brasil, só no Brasil, 106 mil por ano, né? Mais de 600 mil mortes por causa de acidente de trânsito, né? E até tem uma pessoa dando entrevista e falou assim: alguém proibiu alguém de dirigir? Não proíbe, né? Tem coisa que acontece, né? Acidentes acontecem, né? Como diz aí as pessoas que são formadas aí em segurança do trabalho, né? Um acidente ele não avisa, né? Assim como a Covid não avisou que ia chegar no Brasil, né? Sabia-se, mas não sabia com que tonalidade ia chegar, que a abrangência dessa pandemia ia chegar no nosso país. E hoje nós ocupamos o segundo mortes, né? E quase 1 milhão de infectados, né? Quase meio milhão de curados, né? E pode ter milhões aí de assintomáticos, pessoas que não vão sentir nem uma gripezinha, né? Como disse aí alguém, né? Mas tem pessoas que perderam a sua vida, né? Pessoas conhecidas, né? Que a gente não vai citar o nome aqui para não alarmar mais a população do que já estão, né? Mas perderam em sua vida, até pessoas evangélicas também, né? Porque nós não estamos livres dessa pandemia, mas porque a nossa justiça é como trapo de imundície, como falou, mas quando nós cremos num Deus que tudo pode, nós temos a esperança que mesmo aqueles que passaram para o Senhor, que morreram pela Covid por causa dessa pandemia aí, mas crendo no Senhor Jesus, eles alcançarão grande misericórdia da parte de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar essa palavra, essa reflexão. Creia que Jesus Cristo é quem te dá saúde, né? Creia que a igreja pode orar e você pode ser curado. Você que está enfermo, você que está talvez assintomático, ou você que está na cama com febre alta, com dor de cabeça, dor no corpo, né? Com vômito, talvez apavorado porque seu exame deu positivo. Saiba que Deus pode todas as coisas, né? Glorificar o nome do Senhor. Que possamos respeitar aí os decretos que existem pelo municipal, estadual, federal, porque a igreja também deve respeitar, que possamos respeitar as ordens médicas, né? Os tratamentos. Oramos para que a saúde do nosso país. Essa pandemia provou uma coisa para nós, que a nossa saúde estava na sucata, né? Está na sucata, infelizmente, né? A saúde pública, a saúde privada também. Muitos profissionais da saúde querem fazer o melhor, né? Então, parabéns para os profissionais da saúde. Minha família tem algumas pessoas que são enfermeiras.
médicos também, amigos meus, médicos, que Deus possa dar graça para eles vencer. Mas a saúde, infelizmente, está entregue no Brasil, entregue a grandes fundações, que infelizmente não tem, desculpa, não tem compromisso com a população. Embora seja uma fundação, mas o objetivo dele é o lucro, né? Essa tosse aí não é Covid, né? Porque a gente está falando há bastante tempo. Então, a- o propósito de algumas fundações é o lucro, não é o bem das pessoas, né? E vai sucateando a estrutura da saúde. Embora que o governo tenha investido muito, mas essa sucateação está vindo de muito tempo atrás. Quando chegou agora, quando o povo precisa do tratamento, a gente teoricamente tem um sistema de saúde maravilhoso, mas funcionalmente, infelizmente, a realidade não funciona. Quantas horas você passa lá aí no UPA da vida? Até quem tem convênio particular, você vai lá e talvez você é mal atendido, né? Dá diagnóstico que não é o correto. Então há muitas falhas, no Brasil ainda existem muitos erros médicos. Milhares de pessoas morrem por causa de erro médico, infelizmente. E isso precisa mudar. Nós temos que orar e pedir a Deus que as autoridades brasileiras tenham consciência e que isso possa mudar, né? Que o profissional de saúde entre lá, não somente para cumprir o plantão, mas que tenha um amor à vida, assim como juraram, como se formaram paramédicos, enfermeiros, etc. Quando se forma ali, tem um juramento, salvar vidas, proteger o ser humano. Nós devemos olhar para o ser humano com esse olhar, né? De misericórdia, um olhar de Jesus, né? De querer ajudar, né? Não importa se é no SUS, se é no UPA, se é na UBS, se é no melhor convênio lá, convênio com enfermaria, com quarto particular, não. Cada pessoa tem o seu valor e tem que ser valorizada e priorizada. Se fizermos assim, né? Se o sistema de saúde fizer assim, você vai ver que muitos, mais do que já estão sendo curados, vão ser curados, porque as pessoas estarão dando o melhor de si. Eu creio que as pessoas estão dando o melhor de si, mas muitas vezes o sistema, né, os protocolos não ajudam as pessoas, né? Tem muitos protocolos aí, quem trabalha na área da saúde sabe, muitos protocolos aí que é como o Isaías diz aqui, é um trapo de imundície, né? Não serve para muita coisa, né? É para muita coisa. Esse dia eu estava com a pressão alta e eu tenho um convênio em Santa Helena. E eu entrei lá, bem na hora do tatu lá. O que eu percebi lá? Primeiro que é um convênio lá, é um convênio particular. A turma foi reduzida. Eu vi as pessoas reclamarem disso aí. A segunda coisa que eu vi, que os medicamentos, mesmo no convênio particular, é escasso. E protocolos que não ajudam em nada, né? Eu vi lá o gestor de saúde dando instruções, era bem na hora da troca do plantão, aqui em São Bernardo, no convênio de Santa Helena. Então o gestor estava dando ali ordens para as enfermeiras, né, as técnicas de enfermagem que estavam ali no PS, no pronto-socorro, sobre receitas, né, sobre receituário, alguns protocolos, né? E os próprios profissionais da saúde, quando ele saiu, reclamando que, para que isso aí? Não vai adiantar nada, né? Só vai atrasar o nosso lado, só vai atrasar o lado do médico, né? Então, as pessoas, né, têm que ter mais, além da formação, tem que ter mais a autonomia para gerir o sistema de saúde, né? Que os profissionais sejam abençoados também, eu oro por eles, né? Isso não é uma crítica, mas é uma realidade, né, do que está acontecendo, que nós estamos dizendo. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos transformar aquilo que nós temos em trapo, né? Aquilo que deve ser tão bom, mas
pela falta de cuidado, pelo excesso de burocracia que existe no sistema, isso não funciona como deveria funcionar. Ele trata dessa justiça humana, né? Ele diz que todos nós caímos como folhas e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam, né? Porque muitas vezes eu sei fazer o bem, o que ele diz aqui? Eu sei fazer o bem, eu sei que eu errei, né? Mas às vezes não reconhecemos ou não fazemos o bem, né? Então ele diz: todos nós caímos como folha e as nossas culpas, como vento, nos arrebatam. Então nós devemos, como seres humanos, pensar mais no nosso próximo. Por isso que Jesus, ele falou assim: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele colocou o nosso Deus na linha vertical, o nosso próximo na linha horizontal, né? Como os mandamentos principais da Bíblia. Muitas vezes não conseguimos fazer isso. Talvez abrimos nosso coração não para o amor, mas para o ódio, para o rancor. Ficamos guardando coisas que vai nos tornando um trapo de imundície, né? Que vai contaminando a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, né? Os nossos pensamentos. Por isso que temos as pessoas aí que estão doentes, com muitas enfermidades. Talvez são enfermidades que, porque as pessoas não se abrem, não conversam, não buscam a Deus, não buscam a palavra, não buscam a Deus através da oração, da palavra do Senhor. Ela se envolve em tantas coisas, mas não tira um tempo para buscar a Deus, para amar o próximo, para fazer talvez uma ação social, né? Descarregar ali o que está guardado no coração, abrir o coração para fazer algo que importe, né? Hoje eu postei um vídeo, né, em muitos grupos aí do WhatsApp, um judeu falando que muitos comentaristas dizem que o 2020 é um ano que está perdido. E para ele, os judeus, não. Todo ano é especial. E 2020 é um ano especial. E ele fala lá de um caso, né? De uma pessoa que estava pedindo oração para um certo judeu lá, para um rabino. Ele tinha 80 anos, ele falou assim: olha, eu quero uma oração especial porque eu vou agora abrir um ramo de negócio na área midiática e eu tenho 80 anos, eu vou começar nessa área, né? Aí diz que a pessoa lá, o orientador espiritual dele, ficou parado e dizia: mas eu nunca orei, nunca fiz esse tipo de oração, né? Porque muitas vezes a gente passa a maioridade, 18 anos aqui no Brasil, né? E a pessoa pensa: eu vou me alistar, os homens, né, no exército, eu vou terminar a faculdade, isso. Aí chega aos 40 anos, a pessoa vai se acomodando, né? Chega aos 50 anos, já tá doido, já está querendo aposentar, né? Contando o último dia lá de trabalho para aposentar e parece que vai tirar férias e acabou tudo. Não. Ele diz que enquanto nós temos vida, a gente tem que inovar, né? Inovar a cada dia. E ele fala ali o exemplo de Moisés. Moisés começou a ser conhecido, a fazer algo bom, né? Porque até antes ele estava no anonimato. A sua história começou a se desenvolver aos 80 anos. Porque quando ele desceu no rio lá, a sua mãe jogou ele no rio Nilo, que a filha de Faraó pegou Moisés, ele não era conhecido. Quando ele matou o egípcio lá para defender o hebreu, ele não era conhecido ainda. Quando ele estava lá no deserto, lá apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele não era conhecido. Não tinha história sobre Moisés, não tinha nada. Mas quando ele sai do deserto, volta para o Egito e liberta o povo, e tira o povo do Egito, aí ele começou a ficar conhecido. E nessa época ele já tinha 80 anos. Né? Talvez as pessoas morrem porque desistem da vida, pensa que tudo acabou, entra nessa onda da midiática, né, do apavoramento, né? Pensa que tudo acabou. Não, já acabou tudo. Não. Cada dia é um dia especial, cada ano é um ano especial para nós vivermos na presença de Deus. Claro que virão doenças, virão enfermidades, virão outras coisas, né? Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus ele está pronto a curar, está pronto a abençoar.
E é por isso que eu oro por sua vida, que eu oro por você, que eu oro pelo Brasil, eu oro pelas autoridades, eu oro pelos profissionais da saúde. Eu falei esse exemplo aí dos profissionais da saúde aí, que infelizmente estão presos a protocolos, né? Porque eu creio que há excelentes profissionais, tantos enfermeiros, né? Na minha família tem pessoas enfermeiras, tenho amigos enfermeiros, amigos médicos, mas estão presos a tantos protocolos que muitas vezes eles ficam com a mão atada, né? Vê a pessoa ali enferma, mas eles têm ali um protocolo que tem que seguir e não tem autonomia para agir, infelizmente, porque o sistema de saúde está controlado por fundações. O Brasil sucateou o seu sistema de saúde e por isso muitas mortes, né? Além da vírus que ninguém conhece, nós oramos por todos eles. Oramos para que Deus mude, né? Para que Deus nos conscientize, para que tenhamos paciência, né? Você vai no médico lá, tenha paciência, né? Talvez a pessoa vai no médico, ela é tão ignorante, na hora de tomar o remédio lá com as enfermeiras, né? Os irmãos aí que são enfermeiros sabem disso. Tá lá para tomar e a pessoa é tão ignorante, não tem ali não tem ali uma reciprocidade, né? Não tem ali um amor mútuo, né, entre as pessoas, né? Às vezes a pessoa o próprio enfermo trata o profissional de saúde com muita ignorância. E isso, infelizmente, acontece no nosso Brasil. Devemos ser mais educados, né? Porque educação, ela produz educação. Respeito produz respeito, né? Então, aqueles que estão enfermos, tenha paciência, né? Aqueles que têm seus parentes enfermos, quando for lá, tenha paciência com o profissional da saúde, né? Trate com educação, ore por eles, porque eles estão ali na linha de frente e estão, talvez, presos a tantos protocolos, não tem muita vez autonomia para agir com o teu familiar, com o teu parente, com você mesmo. Mas nós oramos por esses profissionais, que Deus possa abençoar, oramos pela igreja do Senhor, oramos pelos nossos amigos, oramos por aqueles que talvez não creem em Jesus, mas eu creio em Deus Todo-Poderoso, eu creio em Jesus. Eu creio e aconselho muitos a crerem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Por Jesus, religião, porque infelizmente o Brasil está cheio de religiões, de denominações, etc., mas não pensam muitas vezes no ser humano. Não pensam muitas vezes nem nos seus membros, né? E nós devemos mudar esse pensamento. Nós, como cristãos, como os discípulos de Cristo, né? Porque não importa, talvez, o cargo que você exerce na igreja, isso não tem muito valor, não. Isso aí é uma divisão agora, né? Hoje veio muita vez briga por liderança, briga em ministérios, né? Mas quando surge esse tipo de acontecimento, hoje as igrejas estão fechadas. Em todo o Brasil não se pode fazer culto, né? E se fizer, está desobedecendo aí uma orientação da legislação brasileira, né? Os decretos aí que existem para não fazer o culto. E hoje a gente vê que igrejas estão abrindo, né? E não sabe porque os cristãos, meus amados, você pode orar a Deus em casa, né? É bom estar na igreja, é ótimo, né? E até por que as lideranças não fazem alguma coisa, né? Não entram com ação para que a igreja abra, né? E eu vi até um líder de igreja dizer assim: as igrejas não abrem, mas os pet shop abrem 24 horas, né? E a minha comparação é até engraçada, né? Eu não sei porque ele deu essa opinião, mas talvez ele tenha razão em um certo ponto, né? Mas, meus amados irmãos, reflita bem, né? Quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja do Senhor? Né? É a rede, é os templos maravilhosos que temos? Não. Aquilo lá é o lugar onde nós reunimos. Mas é igreja, né? Tá tendo esse problema aí? Vamos respeitar aí. Vamos respeitar. Vamos orar em casa. Vamos buscar o Senhor. Grave uma live aí. Você quer dar uma palavra, quer cantar um louvor, grave, poste no Facebook. Se essa doença fosse há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez não tivesse não tinha lá a internet, não tinha lá o Facebook, o WhatsApp. Talvez
A gente não tinha essa maneira de se comunicar, mas hoje, né, na, na facilidade midiática que nós temos hoje, você se comunica o quanto você quiser. Você pode orar, você pode dar uma palavra, você pode cantar um louvor. E isso é adoração. Quando eu estou aqui lendo a palavra, transmitindo a palavra, é um momento de adoração, onde eu estou ensinando a palavra de Deus. Falando sobre a justiça de Deus, falando sobre a justiça humana, falando sobre nossos problemas, dando aí algumas notícias de utilidade pública, né? Que é o número de mortes que tem hoje no Brasil, 41.828 mortes oficiais, fora as subnotificadas, né? Mas nós cremos que Deus é poderoso, porque já existe mais de 400 mil curados, milhões de assintomáticos. Então essa doença veio, está aí, mas Deus está conosco. Não perca a esperança. Busca Deus, trabalhe, vá em frente. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqueles que prestam serviço essencial, como eu presto serviço essencial, daqui a pouco eu vou trabalhar, eu presto serviço essencial também. Fazer o que a Bíblia manda, vamos ter fé em Deus. Vamos fazer diferente, né? Vamos orar pelos profissionais da saúde, vamos orar pelas autoridades. Eu vou continuar orando pelas autoridades, pela igreja, pela sua vida, por aqueles que estão enfermos. Eu creio que Deus, como Pedro falou, Jesus Cristo te dá saúde. É essa palavra que eu quero deixar para você. E você que está na linha de frente aí, no combate a essa doença, né? Creia que o Senhor é poderoso para te abençoar, te guardar de todo mal. Assim deixa a palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. E essa transmissão com a oração, porque eu creio que Deus é poderoso para abençoar. Amém? Meus amados amigos e irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que perderam seus entes queridos, né? E que o Senhor possa consolar o teu coração, a tua mente, né? Tudo é conforme a palavra de Deus. Como diz aí aqui, todos nós caímos como folhas. Todos nós caímos como folha. A vida ela é passageira, infelizmente. E a morte, o poço da vida é a morte, né? E a Bíblia diz que do pó saímos e ao pó retornaremos. Claro que ninguém espera isso partir por uma doença terrível aí, infecciosa, né? Não é esse, né? Todos querem, ninguém quer morrer na realidade, né? Mas a morte é uma realidade, né? E a vida eterna também é uma realidade. Aqueles que creem no Senhor Jesus, eles têm esperança de vida eterna. Eles têm esperança de salvação eterna no Senhor. Que Deus possa te abençoar, te dê uma tarde abençoada, um final de semana abençoado. Os irmãos da igreja do Las Palmas, nossos amados irmãos aqui do Orquídea, do Bandeirante, da cidade de São Bernardo, do estado de São Paulo, pelo mundo, nossos amigos aí que nós temos aí pelo fora do Brasil. Que Deus dê uma nova esperança, que você possa ter um encontro com o Senhor e que, se você estiver enfermo, fique com essa palavra. O Senhor Jesus te dá saúde. Amém? Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tua bênção maravilhosa. Nós impomos nossas mãos sobre os teus filhos, que o Senhor possa abençoar, curar, transmitindo, Senhor, a tua bênção para os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as autoridades, pelos profissionais da saúde, por aqueles que estão na linha de frente, Senhor Deus, do combate a essa doença. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que ainda não creem na tua palavra, mas o Senhor possa abençoá-los também, porque o Senhor é o Deus que não faz acepção de pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, faça esse minuto de oração, para que o Senhor, aleluia, repreenda essa pandemia pelo Brasil, pelo mundo, pela nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja conosco. Eu creio que o Senhor Deus que cura. Amém e amém. Graças a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.